Bom, agora atenção para esta história. 2 adolescentes são suspeitas de colocar fogo na própria escola onde estudam, na cidade de Capela de Santana, que fica aqui na região metropolitana. As atividades estão suspensas. 2 professoras inalaram fumaça e receberam atendimento médico, mas no momento elas passam bem. A polícia está investigando esse caso e a colega repórter Joellen Soares está lá na cidade de Capela de Santana e traz ao vivo as informações para a gente. Inclusive a Joellen está no local onde aconteceu esse incêndio nesta escola, não é mesmo, Joellen? Bom dia. É isso mesmo, sim, André. Bom dia para ti, para o Glauco, para todos que estão nos acompanhando. Nós viemos até a cidade de Capela de Santana, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, região do Vale do Caí, acompanhar essa história. 2 alunas menores de idade são suspeitas, então, de cometerem este incêndio aqui na escola. E eu vou vir aqui com o Fábio, porque a gente está bem próximo ao local. Foi neste banheiro. Esse banheiro que é um uso de funcionários e também dos alunos aqui da escola, ele foi onde essas meninas entraram, então, e começaram, né, tiveram acesso, as 2, né, alguns colegas aí, conforme depoimentos dos colegas, professores que já prestaram depoimentos também para a Polícia Civil, que está investigando todas as causas, né, do incêndio, estiveram, então, as 2 estiveram neste local, neste banheiro, e onde foi, então, que começou o fogo. Inclusive, até o Fábio estava mostrando, os aparelhos, equipamentos da banda da escola estavam neste local, estavam guardados neste local e também foram queimados. Então, uma cena bem triste, né, que poderia ter sido muito pior. A gente teve aí, então, 2 funcionárias que precisaram de atendimento, mas também estavam bastante nervosas por conta da situação, né? Foi um choque para todos, para alunos, professores, e por isso a gente está aqui com o secretário de Educação do município, o secretário João de Almeida, para falar melhor sobre essa situação, sobre esse caso. Muito obrigada por nos receber, secretário. A gente queria entender como é que chegou esse caso para vocês, como é que foi todo o envolvimento, né? Todos os trabalhos feitos aí pela secretaria. Bom dia. Então, em relação ao fato, por volta das 8h30 da manhã, uma professora identificou um foco de fumaça que vinha do banheiro, né? Rapidamente deu conhecimento ao restante do corpo docente da escola, as quais professoras, professores, funcionários, né, rapidamente tiveram a preocupação de fazer a evacuação das salas de aula, né, de modo que todos os alunos foram retirados em tempo, sem que sofressem qualquer ferimento, sem que sofressem a inalação de fumaça. E rapidamente também houve a comunicação do fato ao Corpo de Bombeiros, né, tendo chegado para o primeiro combate ao fogo uma guarnição da cidade vizinha de Montenegro e logo em seguida da cidade de Portão, né. Então, salvo os prejuízos materiais, né, a gente, devido à rápida intervenção, podemos dizer que todas as crianças e todos os funcionários, né, saíram ilesos da situação. Secretário, temos o envolvimento de 2 menores de idade, 2 adolescentes. O senhor tem algum histórico delas sobre a atuação na escola, se já tinha algum problema ou não, para, né, já que elas são suspeitas de começarem esse foco de incêndio aqui no banheiro? A cabo de uns 20 dias atrás, nós tivemos uma situação onde foi noticiado pelos corredores da escola o encontro de um suposto bilhete, onde esse bilhete daria conta de que a escola sofreria um ataque, sofreria um massacre. Em tese, essa notícia saiu, né, por conta de uma dessas 2 meninas suspeitas. Mas, assim, de outros fatos, até o momento a gente não tem nenhuma informação. E no momento, a gente está sem aula, né? O pessoal está sem aula, que as crianças são cerca de 200 alunos, cerca de 100 estavam na parte da manhã, nesse momento do incêndio, conseguiram retirar todos, né, aqui da escola, sem ferimentos, mas há uma ideia de quando retornará às aulas? Vocês estão avaliando a estrutura, como é que vai ser feito para esse retorno e quando será feito o retorno das atividades? Nós recebemos hoje de manhã a visita do setor de engenharia da prefeitura,
né? Estamos aguardando o parecer técnico para proceder daí na reforma dos ambientes danificados. E, enquanto isso, nós vamos improvisar, especialmente uma cozinha, que é a parte necessária para que o funcionamento da escola seja retomado. Essa sala de aula que está danificada, nós vamos realocar os alunos para a sala dos professores e os professores para a sala da direção, de maneira que na próxima terça-feira nossa pretensão é de retornar às aulas presenciais normalmente. Tá certo. E olha só, eu vou mostrar aqui, vou pedir para vir com o Fábio. Aqui seria a sala de informática, viu, André e Glauco? A diretora estava me comentando até antes que todos os computadores eram novos, já tinha feito, estavam instalados, né, a rede de internet, todos os cabos por aqui. Eles iriam já fazer a inauguração no próximo mês para os alunos utilizarem já a rede de computadores. Então, essa sala ela fica bem ao lado aqui do banheiro, então ela foi a primeira a ser atingida. Então, como vocês podem ver, tudo queimado, tudo perdido deste lado, né? Por sorte também não tinha ninguém por aqui. Então, a gente vai mostrando para vocês, né? Conforme a gente consegue aqui. O cheiro também ainda é muito forte, viu? Mas é uma cena bem triste de se olhar. Que importante esse registro que o SBT, que a Joellen e a equipe, que importante a gente fazer esse registro, Glauco, e para quem está nos acompanhando. Obviamente que está nas mãos da polícia a investigação, como começou, o que motivou, se foi através de um bilhete, há câmeras que já foram analisadas pela polícia e por isto a polícia tem já o indicativo de que, se não as duas, uma destas adolescentes iniciaram o fogo. A questão é que, primeiro, Glauco, estamos vindo de um momento muito delicado dentro das salas de aula. Tivemos a gravidade do que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Nos últimos tempos, ouvi na Voz do Brasil semana passada, 300 pessoas foram presas e apreendidos alguns menores por envolvimento com ameaças a escolas. 1.700 estão sendo investigadas, isso falando em termos de Brasil. Ou seja, vivemos um momento, de fato, muito delicado. As imagens por si só mostram a gravidade, sim, que foi e que poderia ter sido, porque comunidade escolar, quantas grades dentro desta escola que a gente percebe por questão de segurança. A sala foi queimada, uma sala de aula, sala de informática. Os equipamentos de som de uma banda da escola também queimaram no incêndio. Então agora vamos aguardar a investigação da polícia, mas mais que isso, a discussão a respeito da segurança dentro das escolas. Estamos num momento, sim, né, de reflexão, de ação, porque nós não podemos conviver com isso. A escola é o local de aprendizagem, de preparação para o futuro, Glauco. E as imagens, aí a parte da lavanderia que também foi destruída, quer dizer, a escola se perdeu muito dessa escola. Deprimente. Mas não só, além disso tudo, é essa discussão da motivação e o que vai acontecer com essa ou com estas adolescentes. Também vamos aguardar a investigação da polícia. Gente, vocês não imaginem que as pessoas poderiam morrer só pelo fogo. A fumaça tóxica desse material poderia ter feito várias vítimas. Me preocupa o fato de que elas teriam anunciado já antes, inclusive com um bilhete, de que fariam isso. Há alguma negligência? Não sei. A polícia pode investigar mais a fundo. E outra, onde estão as famílias? São menores que estão abandonadas, digamos assim, pelas famílias? Que estão esperando, de repente, que a educação venha só da escola? Não pode, porque a educação vem basicamente de casa, da família. É muito grave isso que a gente está vendo. E outra, quem conhece o sistema sabe muito bem, para recompor tudo isso que foi perdido, senta e chora, porque não é de uma hora para outra. 200 estudantes prejudicados, 100 pela manhã, 100 pela tarde, numa cidade pequena que tem 5 escolas. A principal, uma das principais, sofrendo com isso aí. Joellen.
O delegado agora nos informa, o Léo. Desculpa, Joellen, só para ir na sequência a respeito da investigação, o delegado analisou, ele citou, né, mencionou o fato como sendo uma brincadeira de mau gosto. Tá? Os pais das adolescentes não serão responsabilizados, pelo que tudo indica do que nos passa a investigação do delegado. Agora, eu repito, no Brasil foram 300 pessoas presas nos últimos dias com envolvimento direto, ameaças em escolas. Vivemos um momento de extrema delicadeza. Este assunto não pode ficar por aqui. Há necessidade de uma discussão e aguardar o que vai indicar o andamento ainda da investigação da polícia, o que pode acontecer com essa ou com essas adolescentes, até porque a necessidade de confirmação da participação de uma segunda é isso que segue sendo investigado. Diga lá, Joellen. Exatamente, a gente até conversou mais cedo com o delegado que está responsável por este caso, então hoje ainda tem uma reunião com a promotoria, então com o Ministério Público, para decidir o que será feito então com essas adolescentes. Elas podem responder até de uma advertência simples, ajudando em causas, ou até mesmo a internação, que é o mais grave. Mas claro, em instantes depois a gente traz mais detalhes do que o delegado nos contou. Mas assim, viu, Glauco e André, a gente está bem na sala de aula, que também fica aqui ao lado, né, do banheiro, da outra sala de informática, e nessa sala tinha 20 alunos no momento do incêndio. Então foi automaticamente muito rápido a ação dos professores e dos alunos saírem correndo, porque era uma única porta de saída e foi utilizado todos os extintores de incêndio por aqui para poder auxiliar e não ter nenhuma gravidade neste caso. Então, imagina, é o susto das crianças, são crianças de 10 anos por aí que estavam no momento da sala e tiveram que sair correndo por conta do cheiro e da fumaça. Então, como eu disse, uma situação triste, mas que por conta aí dos funcionários que estavam no local do incidente, conseguiram retirar todos a tempo e ninguém ter nenhuma gravidade. Colégio Nossa Senhora das Graças, na cidade de Capela de Santana, fica do lado do município de Portão, ali no Vale do Caí, Vale dos Sinos, Vale do Caí. O delegado confirma, sim, o envolvimento das duas. Tá? Até então a gente tinha dúvida com relação a uma, mas confirmada agora pela manhã, sim, as duas que estão sendo investigadas. Escola, sim, referência. Tanto é que a gente vê uma escola que tem sala de informática, que tem instrumentos, né, da banda da escola. Enfim, é algo que a gente vai continuar falando e daqui a pouco a Joellen vai trazendo outros detalhes. Para quem não acompanhou, essa escola foi alvo, né, de um incêndio na manhã de ontem, por volta de 8h30 da manhã, e aí a participação, portanto, de duas adolescentes que começaram fogo no banheiro. O fogo se espalhou, ainda bem que não tivemos nada mais grave fisicamente, a não ser o caso das duas professoras que inalaram fumaça e receberam atendimento e passam bem. Daqui a pouco a Joellen volta, portanto, com outros detalhes. 11h59. Vamos até Capela de Santana, onde duas estudantes são suspeitas de atear fogo na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças. As chamas iniciaram no banheiro. As aulas estão suspensas e a Joellen Soares traz novas informações. O cenário que a gente viu há pouco, inclusive quando a Joellen entrou, é de destruição. Você está vendo aí nas imagens, tá? O cheiro é muito forte, conforme o testemunho dela. E o mais triste de tudo, muito equipamento de informática se perdeu, parte do forro e as aulas que estão suspensas, né, Joellen? Exatamente. A previsão, a gente até conversou agora há pouco com o secretário de Educação aqui do município de Capela do Santana, é de retornar apenas na terça-feira, então mais ainda uma semana, porque ainda nesta semana haverá os trabalhos, os engenheiros estarão vindo até a escola para avaliar a estrutura, como é que vão ser as obras, até mesmo para poder modificar, né? Vai haver alteração nas salas para retornar às atividades. A gente está aqui agora, né, nesse local de novo, onde a gente mostrou, aqui a sala onde era a sala de informática, tem uma sala de aula aqui, e aqui o banheiro, então, onde iniciou o incêndio. E aqui conosco está o vigilante da escola, que é o seu Fabrício.
Ele estava aqui ontem. E eu queria saber do seu Fabrício como é que foi toda a mobilização, né? O senhor retirou as crianças da sala de aula, como é que foi isso? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. No primeiro momento, a colega Kelly, né, que é a merendeira, me gritou para mim, eu estava na frente do portão. E logo eu entrando, vendo que havia sinal de fumaça, né, eu pedi para as crianças começar a sair, os professores do corpo docente e a direção da escola, né, a diretora logo começou a ajudar, a me auxiliar para a retirada. Levamos até o portão as crianças, né, isso eu deixei com o corpo docente lá fora. Entrei dentro, já estava localizada onde estavam as chamas, comecei a pegar os extintores e tentei até a chegada dos bombeiros para amenizar a estrutura, né, do prédio. Um susto para todos, né, seu Fabrício? Eu posso dizer que eu agi sem pensar, eu pensei nas crianças e nos adolescentes que estavam presentes na escola. E depois eu me preocupei com a escola, né, para não haver uma destruição total, né. Eu fico até emocionado porque eu tenho uma filha de 12 anos e não se passou nada na minha cabeça, além de proteger as crianças, né, e os adolescentes. Principalmente porque nessa sala, né, que a gente estava mostrando, era onde tinha alunos de 10 anos, né? Exatamente. Então eu acionei a primeira turma, a sair foi a turma do 5º ano, né, que já foi retirado pela professora Gilce, né? E depois foi vindo as outras turmas, lá até lá à frente. A ação durou 2 minutos. A gente teve uma ação de 2 minutos, bem tranquila. Depois lá fora, os professores, junto com a direção da escola, tentou acalmar, né, a todo mundo e fazer o melhor possível, que numa situação dessa a gente não sabe, né, como agir. E eu acho que eu consegui fazer da melhor forma possível. E agora o sentimento é, como a gente relata, né? Ainda tem cheiro, é forte, mas é triste, né? Ver a escola dessa forma. Eu estou muito, além de chateado, revoltado, né? Porque eu trabalho aqui e tenho amor à escola, né? Amor ao que eu faço, né? E eu estou muito magoado e com uma tristeza enorme, né? É o que eu tenho para te dizer, o meu relato é esse, assim, não tem mais nem palavras para fazer esse comentário, né? Oi, pode falar, André. Como é que é o nome dele? Repete para mim, por favor. Fabrício. Seu Fabrício. Seu Fabrício. Diz pro seu Fabrício que ele é um guerreiro. Certamente a atitude deste homem salvou a vida, se não de todos, de muitas, né? De todos, porque o que ele fez de ter corrido para todos os lados e ter salvo, não há dúvida da importância que este homem teve como cuidador, né? A agilidade que teve, a consciência que teve, certamente pode dizer isso para ele. Ele foi um dos heróis que conseguiram proteger essa escola e principalmente proteger a vida das crianças e professores. Seu Fabrício, o André está repassando a mensagem para o senhor, que o senhor é um guerreiro, porque o senhor foi o primeiro, né? E correr para todos os lados, salvar a vida dessas crianças, porque não tivemos nenhum incidente mais grave, além das 2 professoras, né? Que tiveram ali um atendimento inicial, nenhuma criança se feriu, então estão lhe dizendo ali do estúdio, repassando essa mensagem para o senhor, de ser um guerreiro por ter salvado, né? Um herói para a vida dessas crianças. Eu agradeço ao André, né? E eu não tenho palavras. É como eu falei para minha diretora, né? A Dioneia, que eu fiz o meu trabalho, foi automático. Eu pensei nas crianças e nos adolescentes e depois eu fui pensar na estrutura da escola, porque a gente é um município pequeno, né? E a comunidade precisa da escola e eu acho que a escola tem que estar aberta, né? Nossa educação tem que ser levada adiante. É assim que eu penso. Com certeza, inclusive até, viu, André e Glauco, eu conversei mais cedo com a diretora, ela ainda está muito abalada, está em choque, né, por toda essa situação, mas ela comentou que a comunidade em si, os pais, eles estão muito envolvidos, mobilizados para colocar a estrutura de pé novamente, então fazer aí todo um mutirão, na verdade, que haverá uma limpeza aqui, né, para retirar todos esses entulhos aqui da escola, então os pais, eles estão bem envolvidos, viu, André e Glauco? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta para Joellen. Joellen, você lembra da escola que você estudava quando era pequenininha ou não?
Lembro, teve várias. Teve 2 escolas que eu passei, lembro sim. Pois então, é uma pergunta que eu já fiz para o André em outra oportunidade, porque a gente tem uma relação sentimental. A escola é mais do que o local de estudo. É uma casa para a gente. Então imagina o sentimento do seu Fabrício, ele reflete apenas aquilo que a gente deveria sentir. Deveria, pelo menos. Já se falou aqui, foram 2 estudantes, menores de idade, que talvez numa brincadeira, vamos botar esse brincadeira aí, usando o termo que o delegado usou, né? Seria uma brincadeira de mau gosto. Porque eu acho que ainda vai ser apurado, mas tudo bem. Levando em conta o que o delegado falou, uma brincadeira. Mas olha o estrago, olha o prejuízo. E aqui vale, eu acho, uma posição editorial, inclusive nossa aqui do SBT, porque é o seguinte, ó. Diante desse cenário de intolerância que a gente tem vivido em escolas, e que houve um ápice, por exemplo, em Santa Catarina, com aquela tragédia, nós adotamos uma posição de não noticiar qualquer ameaça, porque a central de boatos, a plantação de notícias falsas, ela não para de ser feita. Cada vez mais tem, olha, vai ter atentado, porque o dia 20 vai ser o dia D de atentado. A gente não vai entrar nessa farsa. Mas neste caso, houve a concretização. Fato. Exatamente. Poderia ter terminado numa tragédia. E eu até questionei a posição dos pais. Segundo a polícia, os pais são inocentes, não sabiam de nada que estava acontecendo. O que não impede, não invalida aquilo que a gente tanto fala aqui. Preste atenção no seu filho. Você olha na mochila, na bolsa do seu filho, conversa. Não é invasão. Conversa com o seu filho a respeito do dia a dia da escola. Não é invasão, é educação. Porque um local como esse, ele educa. Mas a educação, eu volto a repetir, a educação básica, principal, vem da escola. Então um abraço para o seu Fabrício, que mostrou com o coração o que ele está sentindo. Não é ali naquele gesto de salvar pessoas apenas que ele mostra que ele é um funcionário. Não, que ele é um integrante da comunidade escolar. Que ele sente o que aconteceu. Esse absurdo, essa barbaridade. Não sei o que vai acontecer com as menores de idade. De repente, até uma bela de uma conversa já sirva para educar também. Certo? Joênia, alguma coisa a mais? Sim, André e Glauco, como eu disse anteriormente, a gente conversou mais cedo com o delegado responsável por este caso, o delegado Fábio. Ele está investigando, né, as circunstâncias de como começou, enfim, ouviu já as 2 adolescentes sobre essa situação. Também ouviu os familiares, né, eles vão ouvir ainda hoje novamente as 2 meninas e já nos antecipou que não há nenhum envolvimento, né, com essa função de ataques, enfim, não tem isso. E muito menos os pais também não sabiam dessa situação, se elas estavam planejando ou não. E claro, há uma pena por essa situação, né? Uma pena de advertência. Junto com o Ministério Público será decidido, então, com a promotoria, haverá uma reunião, né, entre a delegacia e a promotoria para verificar o que vai acontecer com as 2 adolescentes, sendo de uma advertência simples, né, até uma advertência mais grave, que é a internação das meninas. Mas a gente conversou, então, mais cedo com o delegado, que nos conta mais sobre esta situação. Vamos acompanhar o que ele nos falou. Para a Polícia Civil está muito clara a autoria, são 2 adolescentes envolvidas nesse episódio. É uma situação grave, embora não tenha sido algo premeditado, como a gente já viu em outros ataques a outras escolas pelo Brasil afora, mas que não retira em nada a gravidade da situação. É uma escola que tem aproximadamente 100 alunos e a sorte dentro desse quadro, que é um quadro bem grave, é que o segurança que trabalha na escola e a direção perceberam rapidamente as chamas tomando conta da escola e rapidamente evacuaram outras salas de aula, outros espaços em que havia estudantes no momento que era um período escolar. O fogo destruiu boa parte da escola, algumas salas de aula, o próprio laboratório de informática, os computadores acabaram sendo destruídos também pelo fogo, por isso que eu disse, embora não seja uma ação que nos parece até o momento premeditada, pode até ter sido uma brincadeira de péssimo gosto por parte dessas adolescentes, mas que não minimiza em nada a gravidade da situação, que destruiu a escola e colocou em risco outros estudantes. Bom, agora foi o próprio delegado que disse a importância, né, do segurança da escola, que a gente enalteceu, inclusive,
a atuação do seu Fabrício, que atuou de maneira muito importante no momento em que boa parte da escola destruiu, né, pegou fogo e que 2 professores inalaram fumaça. Quer dizer, foi de fato muito grave. A gente volta com a Joellen, que está dentro de uma das salas que foram destruídas. Eu acho que até a sala de informática. O que era uma sala, né? O que era para ser uma sala de informática e que seria inaugurada em breve, inclusive, não é, Joellen? Exatamente, André e Glauco. Esta sala aqui, de acordo com a diretora, é a sala de informática. Ela fica bem ao lado do banheiro, então foi a primeira sala atingida, né, pelo incêndio. E ainda como não dá para vocês sentirem, é claro, mas o cheiro ainda é muito forte aqui dessas salas de aula que acabaram sendo atingidas. E os computadores eram novos, gente, porque no próximo mês, já no início do próximo mês, já seria inaugurado esse espaço para os alunos. Já havia toda a rede elétrica, já havia também a rede de internet para todos os computadores, porque aqui os alunos iriam utilizar, então, durante as aulas. Mas, infelizmente, então, perdemos todo este lado, toda essa sala, todos os computadores acabaram, então, sendo atingidos pelo incêndio, além da outra sala de aula, né, que a gente também mostrou, onde estavam cerca aí de 20 alunos, na verdade, 20 alunos estavam na aula, e quando aconteceu o incêndio, cerca aí de 10 anos de idade, onde o seu Fabrício, então, retirou de prontidão todos eles. Eles e outros alunos que estavam na escola, e agora fica esse cenário aí, por enquanto, até ser limpo toda essa estrutura, essa parte que será interditada. Na próxima semana, então, a gente reforça, as aulas devem retornar, é essa a expectativa para terça-feira, mas esse lado, então, será interditado e o cenário é esse, de tristeza. O que poderia ter sido uma tragédia, né? Mas a gente vai seguir acompanhando, acho que as tuas palavras foram muito bem colocadas, Glauco. A gente não fica em ameaças, a gente mostra fatos e questiona e traz à discussão o que vem fazendo falta, infelizmente, a discussão de temas importantes como o próprio relacionamento de pais e filhos, e não estou aqui falando deste caso especificamente, mas da importância que tem a família, né? No momento desse, usar este caso como exemplo de reflexão, de conversa em família, assunto, como eu disse, nós vamos seguir tratando. Obrigado, Joellen Soares, que está em Capela de Santana, onde aconteceu, portanto, este incêndio provocado por 2 alunas na manhã de ontem. 12h34,